Algumas famílias são amaldiçoadas? Ou sua sequência de azar foi apenas uma série de coincidências? O que causou as maldições deles? Examinaremos 3 supostas maldições familiares neste vídeo. Antes do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever para não perder os vídeos mais recentes. Se você quer ver um caso ou tópico abordado pelo Paranormally Listed, então vá para criminallylisted.com e preencha o questionário na aba Sugerir um caso. Número 3. Os Guinnesses. Dublin, Irlanda, 1759. Enquanto um homem chamado Arthur caminhava pelas ruas de sua amada cidade natal, ele lamentava a embriaguez e o alcoolismo que pareciam dominar a cidade. E foi nesse exato momento que o próprio Deus abriu as nuvens e falou com Arthur. Ele disse ao jovem para fazer algo sobre o estado dos homens. Ele disse para ele preparar uma bebida que realmente seria boa para eles. E isso, de acordo com a lenda, é como Arthur Guinness inventou sua mundialmente famosa cerveja Blackstoke. Claro, essa lenda é altamente suspeita. Possivelmente foi criada por uma empresa de marketing emergente. O que é real, no entanto, é a recepção que desde o dia em que Arthur bateu uma rolha em seu primeiro lote de Guinness, apesar de bilhões de dólares em vendas ao longo de mais de 200 anos, ele e gerações de sua família sofreram uma maldição amarga para acompanhar sua cerveja amarga. Como muitas famílias irlandesas da época, Arthur e sua esposa tiveram muitos filhos. Havia tantos que poderiam ter formado uma equipe de hóquei. Não apenas para um jogo, mas para um elenco inteiro. Arthur e sua esposa, Olivia, tiveram 21 filhos ao longo de 22 anos. Tragicamente, só 10 dessas crianças sobreviveram após o primeiro aniversário. Talvez isso não seja tão incomum para a época. A mortalidade infantil era enorme naquela época. Mas o que é peculiar são os destinos dos ancestrais que surgiram dessa primeira geração. Essas 10 crianças sobreviventes se multiplicaram significativamente. No meio do século XX, centenas de pessoas podiam reivindicar conexões com o nome Guinness. A conexão de algumas centenas de anos atrás veio com um preço. Entre 1965 e 1997, houve mais de uma dúzia de mortes trágicas sob o brasão da Guinness. Houve 3 acidentes de carro, 2 suicídios por salto e uma queda acidental. Adicione à mistura AIDS, alcoolismo, um sequestro, um ataque fatal de asma, um acidente de escalada e até mesmo um assassinato. A família alcançou o topo do mundo aos 16 anos, em 1978. A família dela compareceu a 6 funerais. 4 devido a overdoses de drogas, um por mais um acidente de carro, outro para Lady Henrietta Guinness, que tirou a própria vida se enforcando. Como ela escreveu em sua nota de suicídio, se eu fosse pobre, teria sido feliz. O que levou tanta miséria ao clã, outrora chamado de Família Real da Irlanda? Muitos familiares estão divididos sobre a existência de uma suposta maldição. Alguns atribuem a simples números. Com tantos capazes de traçar sua herança até Arthur Guinness, é previsível que existam algumas quebras na árvore genealógica. Mas se existe uma maldição, uma fonte para ela pode ter vindo da primeira destilaria Guinness em Dublin. Em 1759, Arthur edificou sua cervejaria próxima ao antigo local do Portão de São Tiago. Na antiguidade, o portão era um lugar sagrado para os celtas. Eles se reuniam lá para se banhar e se ungir na fonte adjacente, um poço sagrado que havia sido abençoado pelo clero local. Acredita-se que as águas do poço têm poderes milagrosos de cura e bênção. Quando Arthur Guinness adquiriu o local para sua cervejaria, percebeu que a água estava salobra e não apropriada para consumo. Então ele empreendeu um projeto que redirecionou a água para tubos que ele usou para resfriar sua stout fermentada.
Dependendo de quem você perguntar, o uso desta água sagrada, embora indiretamente, pode ter tornado a cerveja atraente para os fiéis locais, aumentando sua popularidade, ou amaldiçoado Guinness e toda a sua família por gerações a vir. 2. Os Habsburgos 2. Os Habsburgos, ao mencionarem os Illuminati e a nova ordem mundial, podem estar se referindo inconscientemente à própria família Habsburgo. Voltando aos anos 1300, essa linhagem baseada em Viena tem tudo quando se trata de impérios secretos sombrios. Repleta de endogamia e incesto, a árvore genealógica da família Habsburgo ostentou inúmeros duques, arquiduques, condes, imperadores, monarcas e políticos. A sala do tesouro da família é impressionante. Café o que era legitimamente dele. Embora em vez de usar uma espada, ele usou um anel. Frederick enviou seus filhos para casamentos com grandes dinastias europeias. Esses casamentos consolidaram e expandiram não apenas seu poder, mas sua riqueza. Graças aos dotes associados a esses casamentos, o tesouro dos Habsburg cresceu exponencialmente. Foi através de um casamento que a família obteve a preciosa gema que eventualmente os levaria à ruína, o diamante florentino. Embora as origens exatas desta gema verde-amarela brilhante de 136 quilates sejam desconhecidas, o que se sabe é que ela foi extraída na Índia por volta do século XIII. Alguns relatam que ele deixou a Índia depois de ser roubado de um templo para a deusa hindu Sita. Semelhante a outra gema infame amaldiçoada, o diamante Hope. A lenda diz que a deusa amaldiçoou quem quer que entrasse na posse da pedra como punição pela profanação de seu templo. Depois de ser roubado por volta de 1615, o diamante encontrou seu caminho nas mãos de Fernando II, da dinastia Médici. A partir daí, o diamante passou por algumas gerações, até o último grande duque Médici morrer, em 1737. Assumindo como governante da dinastia estava o Sacro Império Romano, Francisco I. Seu casamento com a imperatriz Habsburgo Maria Teresa da Áustria, então, colocou o diamante florentino no tesouro dos Habsburgo. E dentro de alguns anos, Francisco e Teresa presentearam a pedra para sua filha, Maria Antonieta. A maioria dos alunos de história sabe que o fim de Antonieta não foi bom. O mesmo vale para outros membros da casa. O diamante foi passado para a família ao longo dos anos. Considere um exemplo dessa linhagem trágica. Em 10 de setembro de 1898, a imperatriz Lisbeth da Áustria foi assassinada após ser esfaqueada com uma longa agulha escondida no cabo de um guarda-chuva. Em 1889, 9 anos antes, o príncipe herdeiro Rudolf, de 30 anos, e sua amante de 17, foram encontrados mortos em sua cabana de caça húngara, seu refúgio amoroso. Parece que Rudolf atirou na amante e nele mesmo. Supõe-se ser um homicídio-suicídio ou um pacto suicida. Mas há rumores de que a esposa de Rudolf, a princesa Stephanie, pode ter buscado vingança não apenas pelo caso, mas pelo fato de Rudolf ter lhe dado sífilis e deixado-a incapaz de ter filhos. O pai de Rudolf, Franz Ferdinand, era o herdeiro da linhagem Habsburg. O trono austro-húngaro foi entregue ao primo paterno de Rudolf, o arquiduque Franz Ferdinand. E foi o seu assassinato em 1914 que se diz ter causado diretamente a Primeira Guerra Mundial. De um diamante roubado num templo indiano até 40 milhões de vítimas é uma alta contagem para uma maldição. A morte de Ferdinand concluiu a Guerra de 800 anos. A morte de Ferdinand encerrou a influência de 8 séculos dos Habsburg na Europa.
Embora o considerável e inestimável tesouro da família hoje esteja abrigado em vários museus na Áustria, a pedra que começou tudo isso não está entre eles. Sumiu no século XX. Multidões ainda buscam a pedra preciosa amaldiçoada, hoje avaliada em 20 milhões de dólares. Talvez eles devessem ter cuidado. Encontrá-la pode trazer riqueza, mas a um custo. Os Kennedys. Nenhuma lista de maldições familiares estaria completa sem a inclusão dos Kennedys. No entanto, mesmo com um conhecimento superficial da história, a maioria provavelmente está familiarizada com as principais tragédias da família Kennedy. John F. Kennedy, presidente, foi assassinado em 1963 aos 14 anos. Seu filho, John F. Kennedy Jr., faleceu em 1999 aos 38 anos em um acidente de avião. Seu irmão, Bob Kennedy, assassinado aos 42 anos em 1968. O acidente de carro alcoolizado de Ted Kennedy, irmão mais velho que resultou na morte de Mary Jo Kopechne, de 28 anos em 1969. Mas houve outras, talvez menores, instâncias trágicas, dentro do clã Kennedy, algumas que talvez não sejam tão conhecidas. O luto pela diócese começou em 1944 quando Joe, o filho mais velho de Joseph P., e Rosemary, o irmão mais velho de JFK, morreu aos 29 anos quando seu BQ-8 Liberator explodiu sobre o Canal da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. 4 anos depois, sua irmã mais nova, Kathleen, também morreu em um acidente de avião. Enquanto voava com seu marido, Lloyd Peter Fitzwilliam, seu De La Valentin mergulhou em mau tempo e se chocou contra uma montanha no Vale do Ródano. Ela tinha 28 anos. Ted sobreviveu a um acidente aéreo antes do fatal acidente de carro por embriaguez ao volante. Em 1966, seu avião fretado, com mais 4 pessoas, colidiu com um denso nevoeiro e tempestade. Após raspar o topo das árvores, caiu em uma pilha perto de Springfield, Massachusetts. Claro, Ted sobreviveu, mas o piloto e outro passageiro foram mortos. Nem todas as dificuldades da família Kennedy foram tão grandes quanto acidentes aéreos e assassinatos. Em 1984, David, filho de Bob Kennedy, morreu de overdose de drogas aos 28 anos. Robert F. Kennedy Jr. também se viciou em drogas. Depois da morte do pai, desenvolveu um vício em heroína que custava $1.000 por semana em 1983. Hoje, embora limpo e sóbrio, ele sofre de distonia, que afeta a laringe e dificulta sua fala clara. Em 2012, sua esposa Mary cometeu suicídio em sua casa em Bedford, Nova York. Ela tinha 52 anos. O vício em drogas também tirou a vida de Shershaw Kennedy Hill, neta de Bob Kennedy, em 2019. Ela morreu de uma overdose acidental na propriedade da família Kennedy, aos 22 anos de idade. 4 meses depois, a outra neta de Bob, Maeve, de 40 anos, juntamente com seu filho Gideon, de 8 anos, se afogaram quando a canoa em que estavam virou em Maryland. Enquanto isso, o outro filho de Bob Kennedy, Joe Kennedy II, também foi atingido com a chamada maldição. Em 1973, enquanto dirigia um Jeep conversível com seu irmão, David, o Jeep capotou. Enquanto os Kennedy estavam bem, a namorada de David ficou paralisada no acidente. Joe e Michael, irmãos de David, morreram crianças em 1997. Morreu aos 39 anos ao colidir com uma árvore esquiando nas montanhas Aspen. E ainda mais tragédias Kennedy estavam relacionadas à saúde. O câncer tiraria a vida de Jack Kennedy em 1994. Cerca de 30 anos antes, sua doença respiratória tirou a vida de seu filho recém-nascido, Patrick. Ted Kennedy também sucumbiu ao câncer de cérebro em 2009. Seu filho, Edward Jr.,
teve câncer em 1973 aos 12 anos. E embora tenha sido acometida por câncer de pulmão, a filha de Ted, Cara, venceu a doença, apenas para morrer de um ataque cardíaco repentino em 2011. A irmã de Ted, Rosemary, supostamente nasceu com um distúrbio de aprendizagem que o pai tentou corrigir com uma lobotomia em 1941. O procedimento deixou-a com danos cerebrais. Morreu em 2005 com 86 anos. No entanto, ela viveu a totalidade dessa longa vida em uma instituição de Wisconsin. Alguns podem apontar novamente que tantas tragédias são simplesmente normais em grandes famílias que têm vários ramos em suas árvores genealógicas. Mas há outros que dizem que existem forças antigas em ação. O clã Kennedy moderno remonta a 1740 no condado de Wexford, Irlanda. Segundo a lenda, um antepassado Kennedy uma vez destruiu um forte de ferro em suas terras. Acreditava-se que esses montes de terra eram vestígios das casas dos antigos celtas. Segundo o folclore, destruí-los causaria uma maldição familiar. Porém, os ramos da família Kennedy que ficaram na Irlanda não reportaram uma linhagem amaldiçoada similar. Então existe outra corrente de pensamento que afirma que a maldição é mais recente e tem suas origens na década de 1920, como Imka Shimya. Traduzido do hebraico, a frase é um feitiço místico yiddish que basicamente pede que o nome de alguém seja apagado. Durante a Grande Depressão, o patriarca Joseph Patrick Kennedy Sr. era um notório barão ladrão. Há muitos exemplos dele manipulando preços de ações para lucrar milhões. Na década de 1920, Joe Sr. auxiliou John Hertz a levantar capital para sua problemática empresa de táxis amarelos em Chicago. Kennedy usou sua influência para inflar o preço das ações da empresa. Os dois homens venderam alto e fizeram uma fortuna antes do preço das ações cair. Hertz usou seus novos milhões para adquirir uma locadora de carros. Mas os negócios obscuros de Kennedy deixaram os acionistas da empresa de táxi com pedaços de papel sem valor. Porque esses acionistas eram principalmente pessoas da classe trabalhadora. E porque a força de trabalho de Chicago na época era composta por muitos imigrantes judeus, talvez tenha sido uma dessas famílias despedaçadas que iniciou a maldição sobre o nome de Joe Kennedy, manifestando miséria para seus filhos e os filhos deles e assim por diante, até que o nome de Joe Kennedy seja eventualmente apagado. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se gostou, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se acabou de encontrar este canal, confira também nosso outro Criminally Listed. Apresentamos mais de 325 vídeos de crimes estranhos e reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Temos um podcast sobre casos solucionados chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde houver bons podcasts. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Te vejo na próxima vez.